Olá, bom dia. Às 3h30 da manhã, estamos gravando mais esse vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, dando continuidade ao anterior, mas o assunto vai parecer diferente. A Rússia pode não saber que Esdras, no ano 430, fez uma reforma onde substituiu a Bíblia pela Mishnah. O conjunto de Mishnah, que é o plural, se chama Mishnayot. E as Mishnayot deram origem ao Talmud, e dali saiu toda uma literatura rabínica, que parece que está radicada na Bíblia, mas não está. Então, é uma outra Bíblia, uma falsa Bíblia, e isso está tudo dito aqui, tudo isso está dito aqui, nesse pequenino livro. Eu tenho um outro mais velho, mas foi censurado, não existe mais na praça, esse existe. Então, pode ser que a Rússia não soubesse disso. Contudo, havia um homem que sabia. E esse homem se chama Zbigniew Brzezinski. O nome é estranho, porque ele é eslavo. Talvez a maioria de vocês não saiba, mas existe um funcionário federal que é presidente do Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos, que é uma organização não governamental, vejam bem, não pertence ao governo, Conselho de Relações Exteriores. Então, governa tudo aquilo que o presidente faz fora dos Estados Unidos. Dentro não, mas fora é ele. O mesmo presidente do Conselho de Relações Exteriores é o conselheiro presidencial, ou seja, na verdade os Estados Unidos não é governado pelo presidente. Ele é governado pelo presidente do Conselho de Relações Exteriores. Ele apenas assina papéis. Isso pouca gente sabe, eu vou mostrar a vocês quem foi o primeiro, mas nessa série nos interessa mostrar o mais importante de todos, que chamou-se Zbigniew Brzezinski. Então, vamos aqui agradecer as nossas doações. Graças a Deus, não estamos mais tendo como meta principal atingir os 1.000 inscritos. Estamos indo normalmente para lá, mas as doações, os donativos já estão nos permitindo. Eu já estou de microfone aqui na lapela, já foi uma doação. Hoje eu me lembrei, coloquei aqui, né? E esse vídeo, então, se eu virar o rosto para um lado, para o outro, se eu procurar alguma coisa, se eu me abaixar, o som não alterará. Então, porque o som está sendo gravado por esse microfone e não diretamente pela minha voz. Se eu colocar um obstáculo entre mim e a tela, como por exemplo isso aqui, olha, não vai aparecer, não vai diminuir o teor da minha voz, mas esse homem, então, é sempre escolhido entre os homens mais inteligentes do mundo. E este especificamente foi o mais inteligente dos conselheiros presidenciais dos Estados Unidos. Ele governou 5 presidentes, começando com Jimmy Carter, o plantador de amendoins, e terminando com Barack Obama. De Jimmy Carter até Obama, tem 5 presidentes. Ele governou todos os 5. Então ele foi governador do mundo. Ele foi governador do mundo durante 5 presidentes consecutivos, sem deixar o cargo. Parecia até que ele era conselheiro vitalício. E agora, nós vamos então agradecer àqueles que nos permitem dizer isso, estudar, reunir material, que em primeiro lugar são os meus 8 magos que me sustentam, agradecido imensamente a eles, não tenho preocupação com o meu sustento. Em seguida, os novos candidatos a magos que estão inscritos no Colégio dos Magos Caldeus, que já são 9. E, finalmente, aqueles que estão fazendo os donativos, que estão cada vez mais frequentes. Vocês, graças a Deus, ouviram o meu apelo. O que nós estamos fazendo é um trabalho hercúleo, porque nós estamos lutando contra um poço cheio de dinheiro, uma força poderosíssima que governa o mundo, mas não conseguiu governar uma parte do mundo, que se chama continente asiático, apenas pegou o Japão e a Coreia do Sul.
mas a intenção dele era pegar toda a União Asiática, e onde fica a Rússia e a China, os dois grandes países monstruosos, um em economia, a China, e outro em armamentos, a Rússia. E então, já falamos anteriormente que nós estamos dando a história através deste livro, estamos lendo textualmente, embora tenhamos dois. Então, esse é o novo, mas eu estou usando o antigo, porque está todo marcado, porque eu já conheço de cor e salteado, e nós, então, paramos aqui, no momento crucial, em que aparecem duas coisas na Rússia que estava sendo tentada, estava querendo, né, iria pertencer inevitavelmente aos Estados Unidos da América, que por sua vez não deixam de ser, não passam de lambebotas do rei do mundo. Os judeus têm um rei oculto, e aí nós vemos aqui, então, aqui os protocolos do sábio do Sião, que aqui nós temos duas edições, uma edição simples, comum, que vocês podem baixar da internet, qualquer um pode, já foi proibido no Brasil, hoje não é mais. Sarney proibiu e a Polícia Federal tinha ordem de onde encontrasse, confiscar e rasgar. Mas hoje eu posso ter os exemplares que eu quiser, vocês também, mas o importante é que eu tenha a edição Princeps italiana, onde está a história dos protocolos, muita gente não conhece. Então, isto, 1905. Ou seja, este livro foi impresso pela primeira vez, não sou eu que estou dizendo, está aqui nos próprios protocolos e está aqui no livro do Isaac Jackson, Os Protocolos do Sião, pretexto para impedir a constitucionalização do país, da Rússia. Não, pretexto não, verdade. E aqui eles dizem que são uma ficção onde os judeus deveriam dominar o mundo, mas para alcançar essa finalidade, os judeus deveriam usar todos os meios, a mentira, a corrupção, a devassidão, o vício, a destruição, sentimentos de família, etc. É o que nós estamos vendo, né? Isso foi escrito aqui nos protocolos em 1905. Quer dizer, em 1905 foi publicado, então foi bem antes. O primeiro passo a ser dado seria a abolição da censura nos jornais e nos livros e ser controlados pelos protetores do povo. Intercalada nessa absurda explanação, verdade absoluta que nós estamos vendo aí, cinema, rádio, televisão, futebol, rock and roll, tudo é controlado por eles, todas as diversões, para que o homem não tenha condições de ter tempo de estudar. Todo esse plano teria sido elaborado pelo sábio de Sion, que começaram com a Aliança Israelita Universal, e hoje é a ONU, mas a ONU também só é obedecida quando eles querem, embora a Rússia tenha direito de veto, a China também, e reunidos num congresso sionista da Basileia, em 1807, quer dizer, a Kahal, que foi fundada por Esdras, aqui já teria o nome de Congresso Sionista Mundial, reunido na Basileia em 1897. De 1897 para 1905, vai passar um tempinho, né? 20 anos, menos de 20 anos. Congresso esse cuja verdadeira finalidade, como veremos adiante, era única e exclusivamente tratar da criação do lar nacional para os judeus da Palestina. Ou seja, ele não nega que houve o Congresso, não nega que se reuniu na Basileia, mas diz que não tinha como finalidade corromper, mentir, tornar o homem devasso, cheio de vícios, destruir os sentimentos de famílias e fazer com que o mundo fosse governado por um déspota que se chama Lord Nathaniel Barão de Rothschild. Então, tudo que ele está negando aqui é a mais pura verdade. E o professor Sérgio Nilo, então, acusado, não foi preso, o que prova que eu tenho razão, que apesar
das propagandas sionistas a dizer que não, olha, esse livro dá a história completa dos protocolos da briga do professor Nilos com os judeus cázaros e toda a história. Então, se não fosse verdade o que está aqui, seria proibido de ser impresso, ele seria multado e não poderia pagar multa e seria preso. Então, a verdade é que se ele não foi multado, não foi preso e não foi proibido de publicar o livro, é porque era verdade. Ele colocou uma maleta com vários papéis, que ali ele não nega que havia um congresso internacional sionista, que o sionismo, na verdade, é o herdeiro da Kahal hebraica, e os membros principais, os seus principais líderes, pertencem à Aliança Israelita Internacional, que foi a primeira organização mundial, internacional, criada pelos judeus para dominar o mundo. Então, mas acontece que, mesmo nos protocolos, em 1905, surge um homem que tem a magia caucasiana, que é herdeira da magia suméria. Eu não me baseio na magia, na cabala judaica. Aqui está a morte de Rasputin. Esse homem aparece e ele tem uma capacidade enorme. Ele é iniciado na magia caucasiana e ele tem uma capacidade enorme. Nós vemos aqui que o czar da Rússia escreve o Romanov, né? Alexandre I da Rússia, acho que sim, mas não vamos perder tempo com isso. O fato agora é que ele escreve que no diário dele é Nicolau II. Nicolau II. Ele diz, no dia 1º de novembro de 1905, ano dos protocolos, travamos conhecimento com um homem de Deus, hoje chamado Grigori Rasputin. O ano coincide. Então, são dois fatos que ocorrem no mesmo ano, 1905, e esses dois fatos vão fazer com que a Rússia resista. Resista a quê? Resista à visita de Montefiore, que vai para fiscalizar quais são os pontos fracos do czar para poder conquistar a Rússia, empobrecê-la, torná-la miserável e ela ser obrigada a pedir emprestado a eles, pois todos eram banqueiros, todos eram financistas, todos eram milionários. Então, os Rothschild, né, os Biondi, os Barão de Hirsch e principalmente Montefiore, que nesta época era o rei dos judeus. Então, isto foi em 1905. De lá para cá aconteceu a Primeira Guerra Mundial em 1914, nós vamos nos deter um pouquinho aí, e já em 1914, quem ordenou que fosse feito o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, foi exatamente o conselheiro presidencial americano. Ordenou. Então foi um plano para criar uma guerra mundial. Depois houve um intervalo e foi feita uma nova ordem, criaram a segunda, porque a primeira não tinha criado o lar nacional dos judeus, tinha dado a Palestina aos judeus, mas não tinha sido transformado o Estado palestino de Israel, o Estado sionista de Israel. Foi feita uma segunda. Na segunda, sim, Ben-Gurion então assina oficialmente a criação do Estado sionista de Israel. Mas o que ninguém sabe é que desse grupo, Aliança Israelita Internacional, junto com Ben-Gurion, Golda Meir, Moshe Dayan, Menachem Begin, Trotsky, Lenin, Marx e outros judeus. Então, entre esses, é escolhido um homem genial, porque ele vai governar o mundo. O presidente dos Estados Unidos é um palhaço, é um boneco, como são os presidentes de todos os países do mundo. Mas a Rússia não. A Rússia realmente era governada pelo czar. Então aí nós vamos agora dar um pulo na história de 1905 para 1965. E aí vai haver a publicação de um livro que esse conselheiro presidencial vai cometer a besteira de escrever. Na verdade, 1991, a Rússia começa a cambalear, quer dizer, o plano deles parece que vai dar certo, mas em 1999 entra em cena outro personagem, que é Vladimir Putin, e aqueles poderes que Rasputin tinha são herdados
por um homem chamado Alexander Dugin, que é o bruxo que é o braço direito de Putin. É ele quem faz a magia da corrente da vida para defender a vida dos russos contra a corrente da morte. Então nós temos aqui o artigo, nós copiamos. Isso aqui é o extrato de um livro. O livro se chama The Grand Chessboard, o Grande Tabuleiro de Xadrez, e aqui diz que é uma geoestratégia para a conquista do mundo. Recebi isso de um jornalista, ele faz um reescrito do livro, e eu vou ler para vocês o que está aqui, porque o livro é muito grosso, é em inglês, não foi trazido para o português. O jornalista dá ao artigo dele o nome, Não ligue para quem está por trás dos bastidores. É o artigo do jornalista. É simplesmente chocante, diz ele, e abaixo damos um resumo do que lemos neste livro. Ele vai fazer o resumo. Eu já peguei o resumo. Ele lê o livro. Então ele diz assim: Era uma vez um homem chamado Zbigniew Brzezinski, e seu livro The Grand Chessboard, o Grande Tabuleiro de Xadrez. Para quem não sabe, então, chessboard é tabuleiro de xadrez. E aí, é o Grande Tabuleiro de Xadrez. O Brzezinski era professor de geoestratégia, e então ele agora vai aplicar essa geoestratégia para governar o mundo. Uma interessante leitura, cujo subtítulo é A Primazia Americana e sua geoestratégia importante, e a sua importante geoestratégia. Então, ele vai aplicar a geoestratégia para manter a primazia americana, ou seja, os Estados Unidos, über alles, como dizia um bigodinho aí de um país que nós sabemos quem é. Então, Deutschland über alles vai ser adaptado pelo Brasil, Deus acima de todos, e o Brasil acima de tudo. E se você não quiser mais passar pelas 240 páginas, o que eu recomendo, vamos às partes mais coloridas. E aí ele vai agora dar essas páginas mais coloridas. Na introdução, ele diz sem rodeios, para que escrever o livro. Eu vou ler primeiro em inglês, depois vou traduzir. The defeat and the collapse of the Soviet Union was the final step in the rapid ascendancy of a Western Hemisphere power, the United States of the Soul, as the Soul. Então, o que ele quer, traduzindo isso aqui em inglês, eu não sei a quantas anos do seu inglês, mas ele diz: A Eurasian strategy is therefore the purpose of this book. Olha, a estratégia geográfica da Eurásia é a finalidade deste livro, portanto, a Rússia. Portanto, cuidado quando vocês procurarem saber quem tem direito, quem tem razão, quem não tem. Vamos lá. Tecla SAP. No final das contas, o parágrafo todo diz assim: Nós somos a maior e verdadeira potência do mundo, e para continuarmos sendo, temos que dominar a Eurásia, é o quintal da Rússia, o Oriente Médio, a Ásia Menor e tudo a leste da Alemanha, e impedir que qualquer outro faça. Isto é diz no livro. Foi uma besteira escrever esse livro, porque Putin leu, e todo mundo leu, e ele o jornalista fez esse resumo. Então, vocês vejam bem, isso foi escrito por Brzezinski como conselheiro presidencial de Barack Obama, ontem. Então, mas essa ideia já vem de Esdras, do ano 430 a.C. Então, o objetivo é claro, é invadir a Rússia, é tomar a Rússia, não só a Rússia, mas a Eurásia, ou seja, todo o continente euroasiático, e assim começa. Algumas páginas depois ele diz: The attitude of the American public toward external projections of American power has been much more ambivalent than public supported. Aí eu vou traduzir.
Ele traduz, ele diz, tecla SAP. Se não fosse o ataque a Pearl Harbor, dificilmente o povo americano teria saído da total desatenção com a Segunda Guerra Mundial. Deixaria ela acontecer como deixou a Primeira, sem se meter. Mas Pearl Harbor foi mandada ser atacada pelos Estados Unidos a fim de que ele pudesse, ou seja, o conselheiro presidencial Brzezinski mandou atacar Pearl Harbor e o ataque foi planejado, como também as Torres Gêmeas, para poder, na Segunda Guerra Mundial, haver um engajamento total do povo americano. O que é a mais pura verdade, sugere a necessidade de um acontecimento igual, ou seja, é preciso que haja alguma coisa semelhante, no caso a Ucrânia agora, né? Então, quer ser um país livre e a Rússia não quer deixar. Então, é algo semelhante. É uma agressão, não de proporções, porque em Pearl Harbor houve a morte dos oficiais. Aqui não há. Mas, de qualquer maneira, é tudo planejado por esse cérebro privilegiado que, na época que, né, não era ainda Brzezinski, né, era Bernard Baruch. Então, vamos mostrar a vocês na hora certa. Então, é necessário um acontecimento igual à invasão de Pearl Harbor e os oficiais americanos e suas famílias serem metralhados pelos aviões japoneses, né, para que houvesse a indignação do povo americano. Talvez, ele diz, atualmente, o mesmo que aconteceu com as Torres Gêmeas. Então, na página 30, ele chama a atenção para um problema sério, em sua opinião. For America, the chief geopolitical prize is Eurasia. Para a América, o principal objetivo, o top de linha, a taça é a Eurásia. Para que os americanos continuem com a primazia internacional. Se quisermos continuar o número 1, o jornalista traduz assim, temos que controlar a Eurásia. Então aí o Putin foi obrigado a se defender, porque já havia um plano, e ele sabia, né, do controle da Eurásia, ou seja, da conquista da Rússia, da China e de todos aqueles países ali, né, pelos Estados Unidos, pela OTAN. Depois nós vamos entrar em detalhes por que a OTAN não se dissolveu, né, quando o Muro de Berlim foi quebrado, né, foi feito um tratado em que ele deveria ser dissolvido, a OTAN recebendo a Alemanha Oriental deveria se dissolver. Não aconteceu. Então, por quê? Porque os Estados Unidos devem continuar sendo o primeiro do mundo e governar tudo e controlar aquela parte do mundo que ela não tinha ainda poder. Aparentemente, para manter o mundo em ordem, já que os Estados Unidos são, vamos dizer assim, como Bush diz na sua igreja, ele pediu a tribuna do pastor para fazer um sermão e disse que os Estados Unidos foram incumbidos por Deus para salvar o mundo. É o super-homem mesmo, né? Não é à toa que o super-homem é americano, ou seja, é um país que recebeu de Deus, como Moisés recebeu no Monte Sinai. Então, há uma ligação muito grande entre americanos e judeus, né? Então, assim como Moisés recebeu a missão no Sinai, no Pacto do Sinai, para salvar a nação judaica da escravidão e torná-la uma nação grande, então, assim, Bernardo, o W. Bush, filho, diz que os Estados Unidos recebeu de Deus, ele ouviu isso, né? Então ele é um profeta, a missão de salvar o mundo. De quê? Ele diz aqui, American withdrawal from the world, or because of the sudden emergence of a successful rival, would produce massive international instability. In effect, it would prompt global anarchy. Ou seja, ele traduz, tecla SAP, se não dominarmos o mundo, ou detivermos, ou deixarmos nas costas de outro, ele vai desencambar para a anarquia global. Ora, quem está fazendo isso é ele. Quem está fazendo essa anarquia global, não só essa anarquia, essa destruição global, é ele, porque já mostramos no vídeo anterior que toda a Ucrânia estava dentro do território russo.
isso por mapas em 1789. De lá para cá, então eles quiseram agora uma desculpa para poder invadir, conquistar a Ucrânia, que é um pedaço do território russo, e assim, com essa desculpa, eles teriam que invadir a Eurásia, porque para chegar até Kiev, eles têm que passar pela Eurásia. Então, os homens são geniais, né? O Conselho de Relações Exteriores é uma organização não governamental que reúne o maior think tank do mundo, ou seja, os maiores pensadores, maiores gênios. Freud fundou o Tavistock Institute de London, que é um grande think tank, ou seja, uma reunião de seres geniais, e Rockefeller, né, David Rockefeller, fundou o Conselho de Relações Exteriores. Tem nada a ver com a votação do povo, não são pessoas votadas, são simplesmente pessoas que se reúnem porque têm poder suficiente, dinheiro e influência, e estão comprando o mundo todo. O Brasil praticamente é deles. Vamos continuar? Aparentemente, seria devido à preocupação com a economia e supremacia política de grupos multinacionais, ou seja, anarquia global. Então haveria grupos multinacionais poderosos que iam competir, e essa competitividade ia terminar levando à anarquia, ia levar vamos dizer assim, a um desastre econômico, no qual nós estamos quase lá. Mas vamos pensar assim: a Eurásia deve ser mesmo muito importante para os americanos, porque ele diz: in that context, Eurasia would control two of the world's most advanced economically productive regions. Ou seja, ele vai traduzir aqui, e vamos pegar a tradução, né? Vocês nem todos sabem inglês. Temos que controlar esta parte do mundo, porque lá é que está a maior parte dos recursos energéticos do mundo, e dominar a Eurásia automaticamente coloca a África nas nossas mãos, e daí o resto do mundo será nosso. Controle global. Então vocês vejam o que está por trás da guerra na Ucrânia. Minha gente, este livro está na praça, em inglês, The Grand Chessboard, eu tenho em PDF, e isso aqui foi um jornalista que nos brindou lendo o livro e fazendo um reescrito. Então, temos de dominar a Eurásia, ou seja, temos de dominar a Rússia, porque o czar era o único país que não devia nada aos Beyond, aos Rothschild, aos Hitch, aos Bayer, aos Mayer, aos Bauer. Então, temos que dobrá-la. Olha, isso feito aqui no governo de Obama, e já planejado antes, na Primeira Guerra Mundial, né, no governo de Wilson, de Truman. Então, é antigo desejo de governar a Rússia, porque eles sabem que o russo ele tem uma capacidade em comum, que é a chamada magia cáucaso-sumeriana, da qual Rasputin é o maior expoente, mas hoje em dia o grande mago russo se chama Alexander Dugin. É ele. Então, esse homem tem poderes incomensuráveis. Vocês não imaginam, né, o que ele é capaz de fazer, porque a magia caucasiana, que é a fusão da Suméria com os bruxos do Cáucaso, vão dar esse poder a quem tiver a coragem de fazer as práticas, que são terríveis, são provas terríveis. E Alexander Dugin é quem detém esse poder. É o braço direito de Vladimir Putin, e Vladimir não faz nada sem consultar duas pessoas, Alexander Dugin e o patriarca Cirilo II. Porque ele é católico, então ele tem que ter como conselheiro vitalício o patriarca da Igreja Grego-Ortodoxa, mas quem faz a bruxaria, quem é o grande mago, mas eles estão se defendendo. A questão deles é: eles leem o livro, eles sabem que eles serão o alvo,
E seria idiotice ficar de braço cruzado, né? Isso aqui, minha gente, não fui eu que fiz. Isso aqui é um livro que vocês podem comprar, baixar em PDF, ler, quem souber inglês, e vocês vão encontrar isso aí. Então, o bem que interessa aos Estados Unidos não é realmente o colapso mundial econômico, mas os seus interesses econômicos. É o que fica até aqui. Vamos parar aqui, porque vamos reler o trecho. Temos de controlar esta parte do mundo, supondo que ainda não está em nosso poder, a Eurásia, incluindo a Rússia e a China, porque lá é que está a maior parte dos recursos energéticos mundiais. E dominar a Eurásia automaticamente coloca a África na nossa mão, e daí também o resto do mundo será nosso. Pronto. Essa é a proposta dos Estados Unidos da América, que na verdade não passa de uma marionete nas mãos do Lord Nathaniel, barão de Rothschild, que é herdeiro de Davi René de Rothschild, e assim essa maldita dinastia, esse clã diabólico, vem governando o mundo desde 1968. Antes deles, então, haviam outros, né? Mas eles mudaram o nome de Bauer para Rothschild, e antes deles vieram os Biondi, vieram os Rich, vieram os Maias, vieram principalmente Montefiore, foi o mais importante de todos, que teve a ousadia de pedir uma audiência ao czar para poder verificar qual era a parte mais fraca do Império Russo. Só que o czar desconfiou, nem o recebeu, recusou-se a recebê-lo. Ele ficou indignado e disse: agora mesmo é que você vai se danar todo. E aí houve um atentado à bomba e o czar foi estraçalhado por uma bomba. Posteriormente, então, vão acontecer outras coisas que nós diremos no devido tempo. Mas vamos mostrar a vocês qual foi o primeiro o primeiro conselheiro presidencial americano. Tudo começa com ele na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, ameaçados em 1905 por Rasputin, ameaçados em 1905 pela denúncia feita pelo professor Sérgio Nilus com a anuência do Tribunal Internacional de Berna, na Suíça, ele enfrenta, né, os judeus cátaros que queriam a conquista do mundo, e aí, isso é em 1905, em 1914, Nilus pretendia fazer uma edição internacional, e aí surge a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque Bernard Baruch disse: só tem um jeito de deter a Rússia, é criar uma confusão no mundo, que ninguém se preocupe com os protocolos do Sábio de Sião. E aí ele consegue deter isso. Mas tem um segundo objetivo: é destruir o Império Otomano, que estava na mão de Hamid II, e partilhar, tirar a Palestina e devolver os judeus. Então, todo conselheiro presidencial americano é judeu. Curioso, não é? O presidente não é, mas o seu conselheiro é. E é o conselheiro quem manda de verdade. Então, o presidente brasileiro, tanto faz, seja quem for, apenas assina papéis. Nos pequenos assuntos internos, as brigas entre os tribunais e o Congresso, nisso aí acontece as coisas de verdade. Mas quando se trata de algo que afeta o poder verdadeiro sobre a Amazônia, por exemplo, já sabemos que o Rothschild e o Rockefeller estão lá, o general brasileiro sobrevoando a Amazônia já viu construções lá dentro, hotéis, resorts do Rockefeller. Eu tive essa notícia de um amigo, então já estão invadindo a Amazônia. A Amazônia já não é mais nossa, e o general brasileiro tem um vídeo no YouTube, onde ele faz essa denúncia, e assim eles já estão vindo para cá. Então, o Brasil terá que fazer alguma coisa para se defender. Então, aqui está o grande país que nós imitamos e que temos uma inveja enorme, né? E adotamos os costumes e vemos os maravilhosos filmes produzidos em Hollywood, né? E eles espalham a corrupção, a desgraça, a mentira, a perversidade e a miséria com um único partido, do qual saem todos os partidos, que se chamam Movimento Sionista Mundial. Paramos aqui então.
Vamos ver qual é a página, está numerada, é a página 2. Então nós só lemos 2 páginas, mas eu vou fazer a questão de ler toda para vocês, porque é incrível, minha gente, é inacreditável. Esse plano é inacreditável. Foi traçado por Esdras no ano 430 a.C. e está sendo cumprido hoje. Vocês vejam a tenacidade desse grupo. O que eles querem, que é o governo do mundo, eles estão a ponto de atingir. Se porventura a Rússia perdesse, eles conseguiriam a Eurásia. A Rússia, a China, a Indonésia e tudo mais. Acontece que Alexander Dugin, Vladimir Putin e Cirilo II não vão permitir. A Rússia já ganhou a guerra. É uma questão agora de tempo. E olha, as sanções aplicadas a ela só fizeram ela mais rica. Encareceram todos os produtos que ela vende. Tudo aquilo que a Rússia vende ficou mais caro. Ela está muito mais rica, o rublo está completamente valorizado, enquanto que o dólar está caindo, está despencando. E com o risco de deixar de ser usado. Ou seja, a Rússia não aceita mais o dólar. Saddam Hussein foi morto porque não quis aceitar o dólar. Desculpem, de madrugada tem esse problema na garganta. Então veja o motivo do assassinato de Saddam Hussein, que foi enforcado, julgado enforcado pelos Estados Unidos, né, ingerindo assim em um país soberano, e diz que a Rússia não pode ingerir no país soberano, né. Então o motivo foi ele não aceitou o dólar pelo petróleo. Então isso levou à morte. A mesma coisa Muammar Gaddafi na Líbia também disse não aceito o dólar, só ouro ou euro. Também foi assassinado pela polícia secreta francesa. E se Al-Assad não fosse defendido pelos russos, sofreria o mesmo destino. Aí a Rússia disse, chega, basta, nós sabemos que vocês querem a nós, então venham buscar a gente. E eles foram. E o resultado o confronto está acontecendo agora, a Ucrânia é mera desculpa, é como a bola no jogo de futebol, né? Os jogadores chutam para um lado, chutam para o outro, chutam para o outro, mas acontece que o objetivo não é a bola, o objetivo é fazer gol, é ganhar a partida, e a Rússia já ganhou. Então, me despeço aqui de vocês, agradecendo porque estão havendo cada vez mais uma maior visualização. Nós estamos com a quantidade, alguns pulavam pedaços e viam só o que era curiosidade, mas eu não vou me alongar, mas a maioria dos nossos alunos estão de fato comprometidos em entender o que é que está acontecendo na guerra russo-ucraniana. A Rússia está se defendendo do que está planejado há séculos. Há séculos. Então, e aparentemente a propaganda mídia ocidental diz que, coitadinho da Ucrânia, mas está dando as armas a eles, que se derem as armas nucleares, Putin diz, eu também usarei as minhas. E se um soldado de outro país, que não seja Ucrânia, puser os pés na Ucrânia, eu vou atacar a OTAN. E ele vai mesmo, porque Putin tem um histórico, que eu conheço ele eu acompanho as pegadas dele desde 1999, e eu vou dizer algumas cositas aqui sobre ele, mas no devido tempo. O que interessa aqui é os Estados Unidos a ponta de lança de um clã chamado Família Rothschild, que atualmente é o anticristo. Sai de lá. Então nós estamos numa guerra que não é apenas material, não é apenas deste mundo, está envolvendo forças preternaturais, paranormais, mágicas, e está envolvendo forças sobrenaturais, já que Cirilo II é patriarca da Igreja Russa Ortodoxa, portanto sobrenatural, Jesus Cristo está em jogo, porque se a América ganhar, então nós vamos ter aquilo que o nosso Supremo Tribunal Federal, que não deixa de ser uma chusma, está fazendo, né? Já chegou a dizer que o sistema de governo era o presidencialismo jurídico. Olha que coisa engraçada. Presidencialismo jurídico. Quem cunhou a frase foi muito inteligente. Então, mas não vão conseguir. Aqui dentro talvez consigam, mas o fato é que o mundo
não vai cair sob o poder da OTAN. Pelo contrário, a OTAN vai ser dissolvida. A nova ordem mundial já não existe mais. Já há uma nova ordem mundial. E se o Brasil se alinhar do lado do Biden, devido à idiotice do nosso presidente, que se encantou porque ele o recebeu, porque ele conversou com ele, porque ele pediu ele para conversar com ele, é um idiota. Então, não importa, o fato é que o mundo é que nos interessa, porque Putin não vai deixar barato. Então, vamos então encerrar aqui e vamos fazer o segundo na sequência para que vocês saibam qual é o inimigo, quem é o inimigo e o que o inimigo deseja. Não só do Brasil, não só da Rússia, do mundo inteiro. Até o próximo.